GB, você foi um dos principais jogadores da liga, não só como draftado, é porque no caso de você ser draftado, você participou dessa votação como draftado. Mas assim, o que você achou de ter sido, antes de a gente chegar nesse ponto, o que você achou de ter sido escolhido pelo Capim, né? Era a sua expectativa? Já existiam conversas? Não existiam? Sim, não precisa falar que eu ia para outro time, eu queria. Não, não é isso. Mas é tipo assim, minha expectativa não era ir para o Capim, talvez ir para um outro time. Não precisa citar os times até para questão ética, mas assim, e como que foi essa chegada no Capim, né? Com o John, com Luva de Pedreiro, que já são caras muito conhecidos, né? Já tem uma mídia legal. Como foi essa repercussão lá no início, assim, né? De mudar e ir pro Capim? Então, é legal até você tocar nesse assunto, porque é um assunto que eu já falei com o pessoal do Capim, né? Assim, quando a gente foi... Chega num grupo, é normal ter uma resenha do clube, né? Então, a gente teve uma confraternização no Capim, eu falei sobre isso. Tipo, eu sou um cara, assim, que tem muito relacionamento com Deus, né, cara? Eu sei que cada um tem seu particular, respeito a todos, mas quem me conhece sabe os meus princípios, os valores que eu carrego. E, cara, eu fui sincero com eles. Eu falei que quando eu sentei na cadeira ali, o meu desejo era um. Eu tinha, assim, em mente, na minha mente, dois clubes da liga que não eram um Capim, né? Por eu ter uma maior afinidade, por eu ter amigos. O que é, entre aspas, né? O que é entre aspas, não, que na realidade é normal. Sim. Você, né, tem aquela preferência. Não é questão de, tipo, achar ruim ou bom, não é isso. É uma preferência, conhecer, né, e tal. Sim. E até por não saber muito das outras equipes ou o que seria, porque acontecer era pra gente tudo muito novo. E aí, quando eu sentei na cadeira ali, cara, eu comecei a falar com Deus e tal. Eu falei bem assim, eu falei, Senhor, se eu for para um time que não é desejo do meu coração, eu sei que vai ser bom para mim, porque Deus não vai querer algo ruim para minha vida, sabe? E ali, naquele momento ali, eu falei, vou ficar em paz com a escolha que vier. E aí tinha muita expectativa, assim, de quem tava no dia. Vinham muitas páginas já, começou a ter muitas páginas da Kings e tal. O GB vai sair entre as 10 primeiras picks e tal, mas aí aconteceu algo que também ninguém esperava, que era um time picar um goleiro muito cedo. A maioria falou que iria escolher goleiros mais pra frente. E aí acabou que mudou o cronograma de ordem ali. Porque aí teria que sair o Wembley para sair eu depois como um defensor. E aí eu falei, cara, vai demorar um pouco. Vai embolar esse meio de campo aí. Aí foi saindo as escolhas e tal. Aí eu vim fazendo as contas já. Falei, caraca, onde é que eu vou sair aqui, mano? E aí foi saindo. E aí eu lembro quando o John pegou o microfone, ele pega o microfone e fala assim, ó, no Capim só vai jogar burro. E aí eu recebi o vídeo em casa da minha esposa, da minha irmã, da minha mãe, que eles se concentraram tudo para estar gravando na minha escolha. E aí eles falaram assim, pelo amor de Deus, você pode ir para todos os times, menos pro Capim. O cara falou que só joga burro nesse time. E aí eu fui escolhido no Capim, aí, pô, já fiquei alegre ali com a escolha. E aí eles me mandaram mensagem, pô, você tá feliz e tal com essa escolha? Eu falei, pô, tô em paz, eu sei que vai dar tudo certo. E aí veio acontecer tudo o que aconteceu pra frente, né? Isso é bem legal, né? Porque, assim, mostra a realidade, né? Que o draft, né? Que foi uma referência que eles trouxeram muito da questão do futebol americano, né? Nos Estados Unidos, ele funciona assim, né? Sim. Então, os times vão lá, escolhem, né? E ainda fica aquela incógnita. Claro que tem, né? Como você falou, tem tanto as preferências do atleta, quanto tem as conversas, né? Tiveram atletas que já tinham conversas com outros times e tal. Então, assim, isso é legal. Então, assim, mas a família, então, no início, não era uma parada assim, tipo, por conta da frase que o John falou, né? E até esqueci de comentar sobre isso. Eu tinha conversado com quatro equipes, mas não de acertar algo por fora, não. Assim, de disponibilidade, né? Me perguntar, se você for um escolhido da minha equipe, você está disponível a treinar? Porque eu sou do Rio de Janeiro, a maioria das equipes todas, assim, 9 equipes treinavam em São Paulo, só o Real Elite treinava no Rio, mas mesmo assim subia para São Paulo. E aí eu falei, com 3 dessas eu falei que, se caso eu tivesse na escolha, eu falei que conseguiria, e uma delas, como era um pouco mais distante, eu falei que talvez não conseguisse. Mas a questão da família, por essa frase, eles falaram que não queria, mas depois eles viram que foi algo
ali de... O John é um cara que ele sabe mexer com os bastidores. Ele é espontâneo, né? Ele é espontâneo, ele é um cara inteligente também, né? Ele sabe mexer com esses bastidores. Era algo que ele falava pra gente, cara, o extracampo vocês deixam comigo. E vocês se divirtam lá dentro, fazem o que vocês sabem de melhor. E isso é legal, né? E eu vi uma... A gente vai falar um pouquinho dos presidentes depois, mas só uma pincelada. Eu achei isso muito legal porque muitos caras ali que não vivenciavam o esporte, né? Se mostraram bons presidentes, né? Sim, pessoas de um coração maneiro e que falavam, assim, coisas positivas, coisas legais para motivar vocês, né? Então isso é bacana. Drop e Caroço é o seguinte... Cara, vocês entraram num time que estava numa fase muito complicada, muito complexa, mas individualmente vocês foram destaque dos times. O Caroço, inclusive, foi um dos melhores da partida, né? Acho que em 2 partidas, se eu não me engano, né? Teve uma que você disputou com... Acho que foi com o tal GB, né? Foi. E aí, no finalzinho ali, acabou que o GB, né? Saiu. A gente tava lá, e a gente tava ali com o pessoal da produção de conteúdo, a gente tava assim, mano, é o Caroço, pô, tá maluco, pô, o Caroço amassou, não sei o quê. Aí, do nada... Caraca, mano, mas é o GB, mano. E agora o que a gente vai fazer, mano? Não sei o que. A gente ficou assim. Falou, caraca, agora deixa pros caras decidir. Mas assim, né? Porque eles, né, têm a votação e tal. Mas, pô, foram os 2 destaques da partida de vocês, né? Então, assim, acho que foi muito bacana. Então, como que foi pra você, Caroço, tipo assim, ter esse destaque individual, querendo ou não? Porque, assim, a gente sabe que é legal ser grupo, é legal, mas, querendo ou não, também cada um defende o seu ganha-pão e tal. Como que foi pra você? Cara, era uma coisa que eu precisava, porque eu tinha que mostrar o porquê de eu estar lá. Eu tinha que defender a minha oportunidade com o residente. E, na minha cabeça, eu acredito que eu tenha conseguido isso e agora é me preparar para a oportunidade aparecer de novo, eu conseguir estar lá de novo. Ensaiou? O que tu acha? Acho que ensaiou, né? Frasezinha ensaiada. Ensaiou, É igual tava falando de você, Drama. Tu tá bem. Tô gostando de ver você. Essa frase dele tá igual aquela. Não, vamos ver o que o professor vai falar no segundo. Mas foi ensaiada, né, Drama? Foi ensaiada. Não, mas é a mais pura verdade, cara. É sério, pô. Não, mas assim... Já vou reclamar, hein, velho. Mas você falou, assim, bem, mas eu tô brincando, mas você falou bem. Mas é a realidade dos fatos, né? Sim. E assim, você entrou na posição que estava em mais deficiência do time da Loud, né? Porque assim, o Drop, por exemplo, ele entrou numa posição que, querendo ou não, tinha o Luquinha, que fazia uma boa partida, uma boa competição, né? Fez uma boa competição, fez bastante gol. Então, assim, ele estava compondo o ataque, mas a parte defensiva da Loud estava recebendo muitas críticas. E, não tem um defensor bom, não tem uma pessoa para fazer, né? E o Caroço, ele é muito conhecido pelos passes. Apesar de a gente saber que taticamente, né? E você é um jogador forte, é um jogador firme e tal nas jogadas, mas é um jogador conhecido pelos passes aqui no Rio de Janeiro, um cara que acha muitos passes e tal. E ali você chegou, talvez, para fazer meio que assim... A galera chegou ali sabendo que era o Caroço dos passes ou achando que era o Caroço mais, tipo... volantão, um Odivan, assim. Cara, então, do meu time, ninguém me conhecia. Só o drop. E conforme a gente foi treinando, as coisas foram aparecendo um pouco mais. Eu também já chamei um pouco mais da responsa para mim. E a gente foi se conhecendo e, graças a Deus, as coisas deram certo individualmente. Coletivamente, nem tanto, né? Mas Deus sabe de tudo. Mas vocês, assim, vocês foram bem, tá ligado? O Drop também, assim, o Drop eu acho que foi, assim, o cara que foi praticamente unanimidade nessa escolha, né, quando ele chegou, assim que ele chegou. Por conta justamente do que você falou, Drop. Porque você chegou já numa situação muito delicada, que tu já tinha que fazer o gol do shootout nos principais goleiros do shootout, porque, assim, querendo ou não, todos os times têm excelentes goleiros, mas a dupla de goleiro dos Impedidos é a melhor. A dupla de goleiros. Entendeu? A dupla de goleiro. Porque um é muito brabo numa função e o outro é muito... Então eles se completam. Entendeu? Então, assim, você não depende de um goleiro só pra tudo. Não que os outros goleiros... O Barata é muito completo, o Vitão é muito completo, o Ivo é muito completo. Mas eu digo assim, né? Como dupla, né? Muitos times tiveram, né, problemas com goleiros durante a competição. O Barata não foi o Barata que a gente conhece nas 2 primeiras partidas, por exemplo. Na 3ª, 4ª partida, ele deslanchou. Mas assim, como é que foi pra você já ter essa responsa e individualmente ter correspondido? Mano, fala... É porque a gente já tá acostumado, né, mano? Que isso? Já tá acostumado. E aí, cara? Eu sei minha capacidade, mano. Tipo assim, a gente chama responsabilidade, a gente que joga mais do meio pra frente, a gente gosta de chamar essa responsabilidade, a gente guarda desse momento. É o momento que a gente mais gosta. Né? Então, mas
Mas te falar, o pênalti foi mais difícil, mano. Porque tu olha lá, o João é maior que o gol, mano. Joga Mano, muito alto, né? Ia ser assustador, pô. Quando eu vi aquele cara lá, mano, eu só lembrava do pênalti do Neymar falando lá, que ele fala lá que quando ele tava andando assim, o gol ficou pequenininho. O João Vai tá aqui, andando, já era. pô, E o gol da Kings League, ele é largo, mas Largo, ele não é mas é tão baixo, alto, mano. né? Pô. O João fica praticamente tinha na pego o altura. pênalti do Lelete no último lance. Irmão. Ele pegou o pênalti de E no várias caso do pessoas. Drop, pegou do Galete, o gol já né? tava pequeno antes dele andar quando ele andou. Pô, tava pequenininho, pô. Eu olho a cabeça do cara, passa da trave. Ele, pô. Mas tava, pô, loucura. Mas assim, é interessante mesmo que foi uma personalidade muito legal. Você, pô, enfrentou 2 grandes goleiros e conseguiu sair bem.